Está começando mais um Liga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E, voltando às origens, né? No episódio de hoje, teremos o capítulo 18 de Lucas. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso aí, então vamos à leitura? Bom, então vamos hoje refletirmos e partilhar, sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze uma justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Isso aí, obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu vou pedir para a Lu fazer a contextualização deste evangelho. Então, esse evangelho se passa em uma etapa da vida de Jesus em que ele já havia feito, proferido vários ensinamentos e feito muitos milagres também, vários milagres, como ressuscitar Lázaro, inclusive, já teria acontecido aí nessa etapa da vida. E mais recentemente, entre aspas, ali naquele momento deste evangelho, ele também tinha acabado de curar os 10 leprosos, né? Que hoje em dia a gente não fala, né, com esse termo, né? Fala saníase, mas na época, né, e na própria Bíblia está como a cura dos 10 leprosos. A leitura ela se passa provavelmente, geograficamente falando, a leste do Jordão, e logo mais, aí depois, um pouquinho depois de acontecer esse evangelho que a gente está lendo, Jesus vai para Jerusalém, onde ele vai passar os seus últimos dias na Terra. Obrigada, Luli. Bom, eu vou dar início à reflexão. Eu não me lembro de ter lido esse evangelho, então eu achei bem interessante. Principalmente, né, que eu acredito que o que resume tudo tá logo no primeiro versículo, né, que é rezar sempre e nunca desistir. Porque a gente tem pressa, né, a gente tem urgência das nossas necessidades pessoais. E a gente já comentou aqui várias vezes no Leiga que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem, mas nem por isso ele está atrasando, né, entre aspas, os nossos pedidos. Muito pelo contrário, né? Deus sabe o lugar certo e a hora certa das coisas acontecerem. Todas as coisas acontecerem. E eu acho importante a gente lembrar que Ele é o verdadeiro juiz, né? Ele é o juiz de toda a humanidade e é um juiz onipresente, né? Porque a gente vê um juiz, uma pessoa, né? Solo. Deus é um juiz onipresente, né? Que ele está atento, então, a todas as demandas do mundo inteiro. Porque ele está em todos os lugares. Então, acho que minha reflexão foi nesse sentido. E agora, para dar sequência a essa etapa de reflexões, eu chamo a Mari. Fiz a leitura para agora fazer a reflexão dela para a gente. Tema polêmico, né? Na verdade, assim, mais um daqueles evangelhos em que a gente lê, escuta e se escuta da forma correta. Ele não precisa nem de muitas explicações, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de trazer à mente e de trazer é a questão do que é justo, né? Hoje nós estamos aí perto de um... Não queria falar sobre isso, né?
sobre esse tema que muitas vezes é tão polêmico, mas assim, muitas vezes a gente pensa que as injustiças ou as impunidades vão ser passadas em branco, né? Ou assim, aquilo que a gente vê dia a dia ou de forma corriqueira, né? Pessoas que passam fome, que estão desempregados, essas coisas que a gente tá cansado de saber, né? Esses preços, várias coisas, né, que a gente tá aí acostumado e tem visto não só agora, né? Não é algo que a gente tá vendo hoje. Se a gente for refletir e for pensar, na época de Jesus já existia essas mesmas injustiças, né? E ali está dizendo bem assim, uma parte, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né? Então, assim, será que realmente tudo que isso o homem está fazendo e achando que está ficando impune, né? Por não ter cobranças aqui, será que realmente não existe a justiça mesmo? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a grama daquele vizinho lá é sempre tão verdinha, mas a gente não sabe o que realmente acontece para aquela grama estar verde daquela forma, né? Então, querendo dizer que não que Deus é um Deus castigador, não, mas lembrar que nós temos um Deus que é justo, né, em toda a sua forma de existir, né, a sua forma de ser, justo em todos os sentidos. Então, não tem como, eu gosto sempre, acho que eu já até falei isso, né, do Padre Léo. O Padre Léo, quando estamos aí lutando, está sendo, né, já em processo de beatificação, ele, quando estava doente com câncer, ele disse, né, não teria como eu querer plantar banana e colher laranja, né? Então, ele tinha plantado antes da sua conversão, ou até mesmo por um período, né, o vício do cigarro. E então ele estava dizendo, né, e garantindo que não tinha como ele ter plantado algo e não ter colhido, né, algo também. Então é nesse sentido, né, lembrar que o que nós fazemos às vezes escondido, que achamos que ninguém está vendo, pode ser que realmente a olhos humanos não esteja sendo visto, mas aos olhos de Deus, com certeza nunca ficará escondido. É isso, Aí. obrigada, Mari, Imagina. pela sua reflexão. E agora, para finalizar as reflexões, eu chamo a Luli. Obrigada, meninas. Então, essa leitura, acho que o mote dela, no principal assunto ali, me parece, né, que é realmente a oração insistente, né, a oração persistente também. Mas me veio uma coisa também a respeito disso, do que pedir, né, a Deus quando nós fazemos nossa oração, se estamos insistindo na coisa errada, por exemplo, né, me veio. E tem uma frase que minha mãe sempre fala, que ela gosta de lembrar, e tem que é da Bíblia, né, que é de 1 Coríntios, que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E então a gente sabe que a gente pode rezar pedindo, entre aspas, qualquer coisa, mas não quer dizer que tudo vai vir para nosso crescimento, né? Vamos dizer assim. Que a gente tem que pedir, né? E tomar cuidado com aquilo que a gente pede, mas também eu fico pensando assim, como que a gente sabe que o que a gente está pedindo é o correto, é o bom, é o justo, é o melhor pra gente? A gente não sabe, a verdade é essa, né? A gente nunca sabe. Mas a gente pode sentir. Saber a gente não sabe, mas a gente consegue sentir de certa forma, né? Que cada vez que a gente ora, assim, com muita sinceridade mesmo, para Deus e fala com muita consciência, olha, eu quero isso, mas que seja da sua vontade, que seja feita a sua vontade, e as coisas começam a caminhar para um lado que a coisa vai se desenrolando, vai se concretizando para aquilo que você quer, parece que a gente sente, né? Que então a gente está realmente pedindo uma coisa que é certa. E o contrário também, se você pedir, olha, realmente eu quero muito isso, mas que seja feito à sua vontade, e você vê que o negócio começa a dar uma enroscada, digamos assim, né? Você começa a sentir os sinais de que aquilo está enroscando, talvez seja uma resposta que Deus está dizendo, olha, não é nesse momento, ou não é agora, ou não é isso exatamente que eu tenho planejado para você, que não vai te fazer uma pessoa melhor, não vai te fazer crescer nesse momento. Então, essa leitura me remeteu a esse pensamento de não só pedir com insistência, mas também tentar perceber os sinais desse pedido que a gente faz, né? Tentar reconhecer. Não é fácil, né? Eu mesmo, né?
tô dizendo por experiência própria, muitas coisas a gente fica perdido, a gente não consegue ouvir, mas eu acho que quanto mais a gente pede, com sinceridade mesmo, né, fala, olha, se for pra ser que seja, se não for que tire do meu caminho, né, coisas assim, não demora muito pra vir algum sinal nesse sentido, e a gente consegue conduzir melhor nossa vida, e a gente até se alivia quando alguma coisa não é pra ser e sai do caminho de uma vez. Você fala, ai, também, né, ainda bem que saiu. Depois, no fim das contas, a gente fica, às vezes, até... Na hora a gente pode ficar um pouco mais triste, mas com o tempo a gente percebe que, talvez era melhor que fosse assim mesmo, né? Então, tanto quando, digamos assim, Deus ali, o justo juiz, né, como bem lembrou Alex, quando ele dá algo, né, como diz, quando realmente algo vai conforme o nosso pedido, mas também como algo é retirado totalmente da nossa possibilidade. Eu acho que essas duas são respostas desse juiz. E é isso. E então, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, concordo. Declaro que Assina ele embaixo. concorda. É claro que concordo. Então agora eu vou passar para minha colega Let's, para aquele momento que é um pouco dolorido, momento que, né, pega no fundo da nossa alma ali, que é o nosso chamado momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Nossa. Se há cerca de 2000 anos atrás já havia essa preocupação, eu fico Meu pensando, e hoje, né, depois que teve a morte e ressurreição de Cristo, depois de tudo que os discípulos, né, fizeram e deram de continuidade, os santos da igreja que a gente comentou aqui, os milagres, né, para qual caminho a humanidade, né, no geral, está indo? E aí, né, o espinho na carne entra mais aquela reflexão até pessoal, porque a gente é parte de um todo, né? Então, e eu? Quais escolhas eu estou fazendo e a quais caminhos elas estão me levando? Então, eu acho que vendo essa leitura, como a Mari falou, a gente, né, não vamos entrar em detalhe, mas a gente, o brasileiro sabe que momento está vivendo. Eu acho que é uma hora da gente parar, pensar, tomar consciência, avaliar como está a nossa vida, de onde a gente veio, onde a gente está e escolher para onde a gente quer ir. Eu acho que veio esse espinho e eu precisava falar. É isso aí. Alguém comentar? Não, na verdade eu acho assim que nem tinha como ser outro espinho, né? Até pode ser que alguém interpretando de uma outra forma, né? Ou, né, tenha algo que chame mais atenção, mas acho que aquilo que a gente está vivendo hoje, nós estávamos conversando esse dia em alguns grupos, grupos até assim de movimentos, de pastorais, que o quanto tá difícil trazer o pessoal de volta, né? E o quanto o WhatsApp também tá dificultoso, porque o pessoal hoje em dia agora olha, visualiza e agora não responde. Então, nós estamos enfrentando novos tempos e novas dificuldades, né? Então, eu acredito que vamos precisar muito do Espírito Santo a iluminar e a conduzir a nossa sorte. Eu acho que a graça de Deus entra aqui, né? No sentido de que ele faz novo todas as coisas, né? Porque se fosse depender de nós, seres humanos, né? Nesse sentido da fé se manter viva, com certeza pode ser que fosse algo caráter de como é aquilo que a gente distinção, vamos dizer, né? Aí, obrigado, Mari, pelo complemento. E agora eu chamo você de novo. Ei, uhul, bora lá. Eita! Mas para falar daquele momento bom, aquele quentinho no coração, aquele momento de fé e esperança, o nosso momento glória. Claro, né, gente? Bora lá pro nosso Glória Gloríssimo, que fazia um tempo que nós não estávamos por aqui, né? No sentido de várias novidades, várias coisas boas, né? E, nossa, o quanto foi bom. Eu queria lembrar já o primeiro Glória, nem é boa nova, mas eu queria, se você ainda não ouviu, nosso episódio anterior que fala sobre a vida de São Charbel, vale a pena, porque tem um super glória na história dele toda, né? Mas voltando aqui pro Glória, nosso Glória de hoje, para mim, assim, o que fica mais reconfortante no sentido de encher-nos de esperança é no sentido
Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Então, aí essa passagem ou essa parte, esse trecho me remete àquela outra passagem, né, que diz a todos aqueles que baterem, né, que baterem a porta, ele, né, estará a abrir, né? Então não tem como deixar um pedido em vão. Além também, né, daquela outra passagem que diz: mesmo que uma mãe abandonasse seu filho, eu jamais abandonaria. Então, para fechar assim, essa reflexão, Frei Gilson dizia esses tempos, algo que ficou muito forte no meu coração. Mesmo que a gente não tenha a resposta daquela oração naquele momento, nós precisamos lembrar que toda oração agrada a Deus. Todo sacrifício, todo pedido, nada desses pedidos passa de forma, é ignorado por Deus, passa despercebido por Deus. Então, com certeza, pela nossa santificação, pela santificação da nossa família, por aqueles que a gente precisa, né? Por todos esses pedidos que a gente pede, por aqueles que ainda a gente não sabe como pedir, essas intenções que nós fazemos não é deixado despercebido. Deus acolhe toda a oração. Então, não tem como, né, de não sentir como um glória essa passagem que diz: será que Deus deixaria-nos sem a sua justiça? Com certeza não. Com certeza, no tempo certo, da forma certa, é feita a justiça de Deus. É isso aí. Amém, glória! 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 Obrigada, Mari. E agora a gente vai para aquele momento boa nova, né? Uma boa notícia que a gente está precisando. Vamos ver o que a Luli traz pra gente nesse episódio. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, gente, não tem muito a ver com a leitura em si. Na verdade, não tem nada a ver com a leitura. Se eu conseguir encaixar, tudo bem. Mas é algo assim que eu assisti recentemente. Aí eu fiquei encantada. Eu convenci a Alex de ver, ela falou que assistiu também. Que eu gostei demais, demais. Assim, nossa, deu um quentinho no coração, foi tão gostoso de assistir. Que é a série da Turma da Mônica que tem no Globoplay, gente. São 8 episódios. É uma série com atores de carne e osso, né? Que fazem a Turma da Mônica. Não é desenho, são crianças mesmo interpretando. Tem, na verdade, assim, 2 filmes já anteriores a essa série, não sei se as pessoas já assistiram, né? Filmes de cinema mesmo, né? Que também com esses mesmos atores, que chama Turma da Mônica Laços, o primeiro filme, que tá disponível no Globoplay. E depois o segundo foi o Turma da Mônica Lições, que esse tá no Prime Video. E depois que saiu essa Turma da Mônica, a série. A recomendação são todos eles, mas em especial a Turma da Mônica, a série, que são 8 episódios, bem curtinhos, acho que 20 minutos cada episódio. E é assim, para todas as idades, porque assim, quem é da nossa época que lia, né, os gibis e tal, reconhece os personagens, eles estão bem caricatos, assim, que nem, né, do gibi você reconhece na hora, assim, quem são e tudo mais. E também é para um público mais novo, né? Tem uma temática um pouco mais infantil e tal. Mas basicamente é um true crime, que assim, é um mistério sobre quem jogou o balde de lama na cabeça da Carminha Frufru. E aí, cada episódio é o ponto de vista de um suspeito, vamos dizer assim. Então, um episódio é o ponto de vista da Mônica, outro episódio do ponto de vista da Magali, outro do Cascão, outro do Cebolinha, e assim, outros personagens que a gente já conhece aí dos gibis. E é tão bem feito, mas é tão bem feito, tem umas, assim, é gostoso demais, gente, é gostoso demais, porque, assim, é muito leve. Eu acho que o que a gente tá precisando pra ser um negócio leve, tá aí uma dica de ouro. Então, precisa ter assistido os filmes pra assistir a série? Não precisa, né? Porque a série ali é Não tinha autoexplicativa assistido. e tal, né? Alex, você não tinha visto, né, os filmes, né? Não. E gostou do mesmo jeito, né? Aham, entendi, Então, gostei do mas mesmo assim, eu sugiro, se a pessoa quiser, é até mais legal, porque daí você já, tipo, pegou um apego pelos atores interpretando, sabe, as crianças ali. Então você já meio que, é mesmo, né? Eles deram uma crescidinha do primeiro filme pra essa série, então você meio que tá acompanhando eles crescendo também, então é bem legal também. Mas não precisa assistir se não puder ou não quiser, não precisa assistir os filmes. Mas fica aí a dica, Turma da Mônica, a série que tá disponível do Globoplay, é muito fofo. É demais, eu adorei. Eu recomendo, eu espalho a palavra dessa série pra todo mundo.
Boa! É muito bom mesmo. E né? E é uma coisa tão brasileira, né? Tipo, Turma da Muito Mônica. Brasil, é muito Brasil. Muito, Então, muito. então tem muito a ver com as nossas realidades. Isso é muito legal. Muita nostalgia Ai, também, né? Vale a é uma pena. nostalgia dos vizinhos, né? Enfim. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim de novo de mais um Leiga Partilha. Ah! A Luciana nem fez um A. Eu fiz, não saiu do microfone. Eu juro que eu fiz. A gente espera que você tenha gostado deste episódio. E caso você queira nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente sugestões, gente, né? A gente teve muito feedback do episódio dos corpos incorruptos, da história de São Charbel. Então, assim, você. Né, a gente teve alguém que falou assim que queria saber sobre a história do Padre Pio. Então, o que você gostaria, né? Eu acho que a gente pode abrir um Leiga Investiga. Manda aí, o que você gostaria de Boa! saber Isso. que o Leiga investiga e a gente faz um episódio especial aí de vez em quando para vocês. E a gente tem canais de contato. Mari, pode falar onde nós estamos nas redes sociais? Isso, vamos lá. Então, nos mais conhecidos aí, nos que você mais utiliza, com certeza nós estamos por aí, né? No Facebook temos lá a nossa página Leiga Partilha e no Instagram também temos o nosso perfil @Leiga Partilha que você pode, né, inclusive nos marcar o nosso arroba, colocar nossas sugestões lá, colocar sugestões, críticas, comentários. E tem também lá, né, o episódio. Então, o Instagram tá bem atualizado, né? Estamos sempre bem fresquinhos aí de novidades. E temos também, né, essa mais nova opção, gente. Essa mais nova opção da lista de transmissão. Então, é pelo WhatsApp. E essa lista não é para bom dia, não é para grupo, não é para bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é só para que você receba a cada vez que lançarmos o nosso episódio, você receba lá o episódio a cada publicação. E não esquecendo, né, do YouTube, que você pode ativar o sininho e você fica sabendo assim que um episódio é postado. É isso aí, obrigada, Mari. E complementando, né? Onde que a gente pode ouvir, Luli? Bom, para ouvir a gente também é muito fácil nesses próprios canais que a Mari falou, a gente, né, que essas redes sociais a gente posta lá, então a gente posta episódio no Facebook, a gente posta episódio no IGTV lá do Instagram, mas também nos agregadores de podcasts aí mais conhecidos, né? Praticamente todos os mais conhecidos, principalmente Spotify, mas muitos outros, Google Podcast, no próprio YouTube, a gente sempre solta o episódio. Em todos esses, se você ativar o sininho, ativar a notificação, né? Cada um tem o seu tipo ali de notificação, mas se você assinar, entre aspas, ali, você sempre vai receber o episódio em primeiríssima mão e nunca vai perder nada. E é isso aí. É isso aí, gente. Obrigada, meninas, pelo episódio de hoje, pela Obrigada partilha pra de você também. vocês. E hoje eu vou propor uma despedida diferente. Em vez da gente falar um tchau, a gente vai pedir pro santo que a gente contou a história semana passada para ele rogar por nós. Rogar? Rogai por Certo? nós. Isso. Então, 3, 2, 1, São Charbel. Rogai Rogai por por nós. nós.